Pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje vim falar de um livro pra vocês, um livro que eu adorei ler, acabei de ler. E aí o melhor de tudo que é de literatura nacional, né? Eu tô adorando esse projeto de leitura de 100 livros essenciais da literatura brasileira. Que aí eu tô lendo bastante literatura brasileira, né? Porque antes eu lia literatura do mundo e às vezes um livrinho nacional. Mas agora com esse projeto eu me dei conta que eu li menos literatura nacional do que deveria, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa legal. Então como esse livro, por exemplo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? É a obra referida que vocês já viram no título. É uma história que eu já conhecia, né? Eu já conhecia o enredo. E aí quando a gente conhece o enredo, às vezes é até ruim, porque aí a gente não lê ou deixa pra ler depois, já conhece a história, não tem curiosidade sobre ela, e vai deixando. Mas nesse caso, a narrativa é tão gostosa, eu não sabia que o Lima Barreto escrevia tão bem, escreve muito bem. Né? Então nesta obra, a história já é bem conhecida, porque também teve um filme, se eu não me engano, que o Policarpo Quaresma era aquele ator, Paulo José. Eu não vi o filme, mas eu já conheço bem a história. A história é de Policarpo Quaresma, que é um senhor de meia idade, menos de 50, 40 e poucos, que é patriota ao extremo, extremamente patriota. Isso num período brasileiro de recém-república, né? Na gestão de Floriano Peixoto, logo depois da proclamação. Finzinho ali do século XIX. E o Quaresma, ele é um funcionário público, vive com a irmã, né? Não se casou, não tem filhos nem nada. E ele, de tão patriota, ele quer conhecer tudo que é produzido no Brasil, as músicas brasileiras, os instrumentos brasileiros, defende, acha que o Brasil é a melhor nação do mundo, tem as terras mais férteis do mundo. E engraçado que a vizinhança, né, do Rio de Janeiro, a vizinhança comenta, né, os disparates dele, acha que ele é meio louco, né, assim, meio pancadinho e tal. Mas até se divertem e tal, né, porque tem poucos amigos. Mas o ápice é quando ele propõe à Assembleia Legislativa que a língua oficial do Brasil se torne o tupi. Porque, pra gente deixar dessas manias europeias, né, essa deveria ser a língua brasileira. Então ele escreve lá, enfim, ele escreve lá aquelas coisas e vira chacota, né? Porque antes ele só era chacota, motivo de chacota, assim, dos vizinhos do bairro, da vila. Mas depois, quando ele fez essa proposta, ele passou a ser a chacota dos jornalistas, motivo de chacota para os jornalistas e tudo mais. A imprensa sempre debochava dele e tal. E aí isso resulta em que, né, ele ficou muito decepcionado, porque ele é uma alma bondosa, né? É engraçado que o narrador sempre deixa isso bem claro, que ele é uma pessoa boa, né? Meio lunático, mas é uma boa pessoa. Ele acaba indo parar, para resumir a história, ele acaba indo parar num hospício, né? Passa um tempo no hospício, depois sai de lá, a afilhada dele, uma das poucas pessoas assim que considera bem, né? E uma das poucas pessoas que o considera bem, aí sugere que ele compre um sítio, né? Que deixe lá a casa no Rio de Janeiro, e ele adora a ideia. Aí ele abandona, vai para uma cidade fictícia, que eu não lembro o nome, é um nome estranho, porque é inventado. E ele começa a cultivar a terra e quer plantar tudo que é possível plantar, quer as plantas brasileiras, as hortaliças, tudo brasileiro, e tenta lá arar a terra, não consegue, ele não é bom nisso, enfim. Aí, até que sem querer, nessa cidadezinha, ele acaba se envolvendo, ou melhor, envolvem ele em política, o que ele não queria de jeito nenhum, né? E no frigir dos ovos acontece a revolta armada e ele se candidata a militar, né, oficialmente em prol do Floriano Peixoto, né? Então ele vai pra guerra, né, pra luta armada. E deixa eu ver o que eu posso contar sem adiantar a história. Bom, resumindo, ele vai para essa revolta armada, vai como major, ele luta, né? Ele, assim, mesmo tendo saído do hospício, o patriotismo dele é sempre motivo de chacota para todos e ele não é uma pessoa respeitada.
ele tem apenas um amigo sincero, assim, que é o Ricardo Coração dos Outros. Esse nome é muito engraçado, que era professor de música dele, né? E também acaba indo para essa revolta armada. E, enfim, acho que eu não posso contar mais nada. Então. Mas aí eu vou contar as historinhas paralelas, que são bem interessantes e que não revela nada assim de importante do enredo. O que eu gostei muito da escrita do Lima Barreto, porque o narrador é um narrador onisciente, né? Ele não é personagem do texto. Ele é onisciente, onipresente, todo-poderoso, né? Tipo Deus, sabe? E ele, como onisciente, ele deixa o leitor, porque há narradores oniscientes que são manipuladores, que ficam querendo decidir, querendo que o leitor pense o que ele quer que o leitor pense, enfim, essas coisas. E há narradores oniscientes que se distanciam e deixam o leitor decidir por ele mesmo. O Lima Barreto faz isso em relação ao Policarpo Quaresma. Então ele deixa o leitor decidir se o Policarpo é louco, se é apenas um inocente, mas bondoso. Ele não marca muito com opinião própria, ele não manipula o leitor a fim de decidir se o Policarpo é louco ou não é, enfim. Isso ele deixa livre. Mas é um narrador que aparece em outros momentos. Aparece fortemente, ele faz fortes críticas ao Floriano Peixoto, a pessoa, não só ao governo. O que é bem interessante porque fica bem marcada a posição que o narrador tem do Floriano e a posição que o Quaresma tem. E elas não são compatíveis. E essa questão é bem marcada na obra, essa separação sobre o que um acha e o outro acha, né? E outra coisa interessante é que esse livro ele tem algumas descrições que são verdadeiros registros históricos do modo de viver no Rio de Janeiro e tal. Algumas passagens são bem interessantes. E tem uma outra coisa aqui que é muito interessante, que é sobre costumes, é que é a história do casamento, né? Então aquela coisa de que a mulher tem que casar, tem que casar, tem que casar, e é o que a sociedade espera, é que as outras moças que não se casaram, não estão em vias de se casar, querem loucas para arrumar um marido. E ele pinta essa situação e também pinta que as que estão em via de se casar não estão tão animadas para isso, né? Então, isso no finzinho do século XIX, comecinho do século XX, essa obra foi publicada acho que em 1909, se eu não estou enganado, foi bem no comecinho. Ele já apresenta essa crítica dessa falta de perspectiva feminina que não é para todo mundo. Casamento não é para todo mundo. Até hoje muita gente questiona quem não quer casar e tal, mas eu achei interessante isso já naquela época, que as noivas não estavam tão entusiasmadas, casavam porque se não for isso vai ser o quê, né? As que estavam para se casar, assim, na obra. E ele marca bem isso, eu achei bem interessante. Uma outra coisa, ele também marca, não desenvolve tanto para não criar uma história paralela, é a questão da escravatura, quer dizer, dos negros recém-libertos e a condição de vida deles, não só dos negros, dos pobres, e a gente percebe uma criticazinha que ele faz, porque é bem naquele momento que o governo está trazendo estrangeiros, gringos para o Brasil, para desenvolvimento do Brasil, tão italianos e tal, e oferece terra, oferece um monte de coisas, promessas, e para as pessoas que já moram aqui, que não têm muitas condições, não oferece nada, né? Ao contrário, tira. Isso também é mostrado no livro, né? Algumas pessoas têm algum estranhamento em relação a isso. Isso fica bem marcado na figura do empregado do Quaresma lá no sítio que ele vai morar. O que mais? Imagina, estou esquecendo o principal. Uma coisa muito legal é que todos os vizinhos do Quaresma acham que ele é louco, fica louco porque ele gosta de ler muito. Então, enciclopédias, compêndios e muitas coisas assim, e fica investigando sobre fauna, flora e tudo mais. Enfim, ele tem muitos livros. E aí a vizinhança atribui a loucura dele a esse excesso de leitura, esse excesso de livros. Para que esse nem acadêmico ele é? Vou ler aqui um trechinho para vocês verem, é muito engraçado isso. Olha, aquele Quaresma podia estar bem,
mas foi meter-se com livros. É isto. Eu, há bem 40 anos que não pego em um livro. E assim, há vários comentários como este, né, principalmente no começo da obra, atribuem a loucura dele, o desatino a livros. Imagino que seria de nós hoje, né, se todos pensassem assim. Eu vou ler um outro trechinho aqui, que eu achei bem curioso, bem legal, até marquei, é filosófico até, ó. Isso quando ele foi internado no hospício, e aqui tem algumas considerações do narrador. Ele fala assim: não é só a morte que nivela, a loucura, o crime e a moléstia passam também a sua rasura pelas distinções que inventamos. Legal, né? Adorei essa frase. Então, gente, não vou falar mais nada, porque senão eu vou acabar contando o livro todo. Eu tô aqui me coçando para não falar o final, né? Para não falar o que acontece lá. Então, fica como uma boa indicação de literatura para... Eu ia falar para fugir um pouco do Machado de Assis. Não, não fujo do Machado de Assis. Ninguém precisa fugir do Machado de Assis, mas agregar outros autores também, além de Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães Rosa. Lima Barreto me surpreendeu. Eu tenho outro livro dele que ainda não li, mas eu vou tratar de ler rapidinho porque eu gostei bastante, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha pra mim, de se inscrever no canal, de comentar. Eu tô começando agora, então preciso de interação, né? Senão eu fico desanimada, porque eu tenho poucos inscritos ainda, né? Tô começando agora. Tchau, tchau, obrigada.